faz tempo que eu não falo isso aqui no canal, tá? Lançamento da JBL PariBox Encore 2. Ao mesmo tempo que a caixa é grande e ela é pequena. Muito tempo atrás vocês viram aqui no canal a Encore 1, que inclusive vinha com 2 microfones, tá? Já vou deixar claro aqui qual é o ponto que eu não gostei desse modelo novo. Vocês podem ver pela imagem aqui da caixa que a gente infelizmente só vai ter um microfone por aqui. Mentira que ele fez isso comigo. Mas como nem tudo é ponto negativo, é claro que tem muitas novidades interessantes nesse modelo. Então vamos lá, vamos começar pelo unboxing. Vrau! Vrau! E vrau! Pelo menos tem instruções aqui na caixa dessa vez. Vou colocar agora aqui de lado. Acabou o espetáculo da caixa caindo no chão. Agora, ó, unboxing Nutella. Sai, desgraça! Uma hora depois, 2000 anos depois. Elaiá! Finalmente, muito bem protegida, mas chata, hein? É verdade. Deixar aqui a nossa Encore 2, tentando não deixar ela cair. Se liga no equilíbrio do pai. Que é isso? Já dá pra começar a notar bem aqui o design desse modelo novo que é mais inclinado. A parte da frente é essa daqui, ó. Inclusive, eu achei que ficou muito bonito pelas imagens que a gente tem ali do produto. Tá aqui a nossa cereja do bolo. Meu amigo, é bonita. O logo novo ficou um espetáculo, hein? Que é isso, patrão? Se liga. Que coisa mais linda. Falei pra vocês, ó, do design um pouco mais inclinado. Inclusive, lembrando muito a Bose S1 Pro, né, que tem essa pegada um pouco mais pra cima, assim. Então se você deixar a caixa um pouco mais baixo ali do nível das pessoas, ela ainda assim vai conseguir entregar um conforto, uma potência. É muito difícil falar assim, tá deixando claro. Não é porque a caixa tá assim que ela vai ter mais potência, ela vai soar mais alto, entendeu? Essa inclinação aqui é perfeita pra isso. É simplesmente genial. Vocês vão dar uma olhadinha melhor nela, porque já tem uma coisa que eu gostei muito, que é uma alça aqui, ó, na parte de cima, que facilita demais o transporte. Enquanto isso, a gente tem uma outra caixinha aqui, onde a gente vai encontrar um guia de início rápido, cartãozinho de garantia, cabo carregador, tá? Como a fonte dessa caixa ela é interna, o único cabo que você vai precisar é esse daqui, que eu sempre esqueço o nome, tá? Mas tem muitas coisas iguais em casa com isso. Então se você perder o cabo, uma boa coisa que não vai custar muito caro pra você pegar um novo. Cara, olha que bacana isso daqui, é um suporte pra microfone. Ela tem esse pino aqui, ó, que você pode prender na caixa de som e aí o microfone fica na lateral, preso nesse elástico aqui, bacana. E bom, falando no microfone, tá aqui o crianço, bem bonitão, já no design novo da JBL. Vai ser, ó, por bateria, não precisa se preocupar em trocar pilha, não. É só colocar pra carregar e normalmente ele já se conecta automaticamente com a caixa quando você aperta aqui o botão. Vamos ver, inclusive, se já vem, ó. Já vem... Ah, vem ou não vem? Estou confuso. Calma. Ah, não, achei que tivesse piscando em vermelho, mas tá piscando branco, entrou no modo de pareamento. Ele tá procurando a caixa, no momento que a gente ligar, ele vai se conectar automaticamente. Bacana. Só antes da gente partir aqui para as especificações técnicas, vamos fazer um 360 nessa caixa aqui e ver basicamente tudo que mudou no design. Começando aqui pela parte de cima, a gente vê que a JBL se inspirou muito da PariBox Club 120. Tanto os knobs de volume e de iluminação, assim como essa parte aqui, ó, vão contar com um material emborrachado, é diferente. Ficou bem mais estiloso e moderno, na minha opinião, tá? Ficou bacana. Deixa eu virar aqui pra ficar um pouco melhor pra vocês. Olha, como eu acabei de dizer, esse knob aqui vai ser responsável por você aumentar e diminuir o volume, dar play e pause, e se você apertar 2 vezes ele avança a música. Desse lado aqui você vai conseguir trocar entre os efeitos sonoros por aqui e também apertando esse botão do meio. Onde eu falo que teve mais inspiração aqui da PariBox 120 é nessa parte desse mini menu aqui, onde você tem o botão de ligar e desligar, o status de bateria, o botão para você poder parear Bluetooth, o Auracast, sim, essa caixa aqui vai ser compatível também com o Auracast. Então para você conectar ali com a Extreme 4, com a Go 4 e todas essas caixas da nova linha da JBL vai ficar muito mais fácil. A gente tem uma comunicação entre a linha PariBox e a linha que a gente chamava antigamente de PariBoost, hoje em dia a gente chama de Auracast. Mas basicamente são as caixas novas da JBL. A gente tem também o Bass Boost, o nome ele já é autoexplicativo. A alça nova que eu comentei com vocês é essa daqui, ó. Embaixo a gente consegue ver o logo da JBL, ela é laranja aqui, ó. Não sei se dá pra ver direito, mas na parte de baixo a gente tem aquele laranja característico da marca também. O nome PariBox aqui, muito capricho, tá? Que eles tiveram na hora de fabricar, projetar e instalar essa peça aqui. Eu gostei bastante desse capricho JBL. Mas que competência, mas que cuidado. Quando é pra criticar, a gente cai em cima, mas quando é pra elogiar, a gente também tem que fazer certo. O mesmo material emborrachado de qualidade que a gente tem aqui também lembra o que está aqui, então uma coisa conversa com a outra na parte do design. Já aqui mais pra trás, vocês vão conseguir ver 2 knobs que dizem respeito ao controle do microfone. Esse daqui da esquerda você vai conseguir usar para controlar o volume do microfone individualmente, ou seja, aumentando ou diminuindo o som aqui da caixa, nada tem a ver com o microfone que você vai regular o volume por aqui.
aqui, tá? Isso é muito bom pra quando você quer fazer, ajustar o volume ali de um karaokê, ou você realmente quer uma música muito mais baixa do que o áudio do microfone, isso daqui tá perfeito. E aqui do lado direito você consegue controlar o eco também. Aí eu vou deixar uma crítica, mas que é puramente um gosto pessoal. Ao invés de colocar um botão pra eco, eu colocaria um botão de reverb, porque eu acho que o efeito sonoro, principalmente em karaokê, deixa tudo mais confortável. Você consegue, num karaokê, ter a impressão de que a música tá com uma qualidade alta, sabe? Porque eu acho o reverb muito mais natural nesse sentido, bem melhor do que o eco. O eco dá justamente o efeito contrário, né? Dá aquela cara de máquina de karaokê velho. Mas beleza, como eu falei, opinião pessoal. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aqui na parte de trás da caixa, vocês conseguem ver na parte de cima as entradas para violão, junto com o knob de controle também, uma chavezinha para você ajustar o ganho dessa entrada, tá? Se você preferir. Eu não mexeria nisso, tá? Pode ser que o som fique muito ruim, mas o knob geralmente já é o suficiente, a entrada é uma entrada P10. Aqui vocês têm uma entrada USB tipo C e também uma entrada auxiliar. Fechando essa parte aqui, indo para a parte de baixo, que é muito interessante, a gente vai conseguir trocar a bateria dessa caixa de som. Vou lembrar vocês que desde o lançamento da Extreme 4 a gente tem essa opção em várias caixas novas da JBL. E muitas baterias, elas são intercambiáveis. Então a mesma bateria da 110, por exemplo, pode ser a bateria dessa caixa aqui. Eu não cheguei a pesquisar sobre isso, mas existe uma forte probabilidade. Então se você tiver os dois modelos, você pode carregar as duas baterias, levar uma caixa de som e ficar alternando para você não ficar sem som ou não depender de um carregador. Muito bom. A JBL, inclusive, tem uma novidade bem legal nesse modelo que eu vou falar com vocês quando a gente chegar ali nas especificações técnicas. Fechando aqui a entrada da bateria, nas laterais, ó, vocês podem ver que a gente vai ter a entrada para aquele suportezinho de microfone. Na câmera da frente ficou um pouco ruim de mostrar, ó, mas é essa entrada bem aqui. E aí, ó, colocou aqui, girou, ela vai travar e aí você vai conseguir colocar teu microfonezinho aqui, ó, sem medo de perder. Tá aí, show de bola, discreto, bacana, não perde, só alegria. Muito melhor do que ter que depender da parte de cima da caixa para fazer isso, que era o caso do modelo Encore de primeira geração. Uma coisa que eu tô me perguntando é que do outro lado a gente tem mais uma entrada. Então, o que quer dizer isso daqui? Pode ser que no futuro a gente tenha uma Encore, uma versão dela com dois microfones? Ou eu posso simplesmente comprar mais um acessório desse aqui e pegar os dois microfones que eu já tenho ali. Inclusive tem vídeo aqui do canal desses microfones da JBL, são muito bons. E eles têm uma entrada P10, então vai funcionar com qualquer caixa. E agora eu tô aqui me perguntando se dá pra usar por aqui. Mais uma coisa pra gente poder pensar no futuro. Fora isso, a gente vai contar com esse Bass Reflex e também com a entrada de carregamento bem aqui na parte de baixo. Eu não sei se embaixo da caixa eles mudaram alguma coisa, não. Só tá com o logo aqui, uns pezinhos, tá bacana. Podia ter aquela entrada pra colocar isso daqui num tripé, né? Apesar dela ser um pouco pequena, quem sabe poderia ser útil pra algumas pessoas. Mas fora isso, cara, tá um espetáculo essa caixa de som aqui. Sucesso total! A gente já viu essa grade, esse material, esse logo em outras versões, tanto na 120 como na 320, por aí vai. Todas elas, é claro, inspiradas e feitas para casar ali com a rainha da linha, que é a JBL Partybox Ultimate. No que diz respeito ao design novo, a JBL tá realmente de parabéns. Agora vamos lá para as especificações técnicas. Fiz uma colinha aqui e vou comentar com vocês porque tá muito legal. Geralmente eu faço isso no segundo vídeo que eu posto lá no meu canal secundário. Mas aqui vale a pena trazer só os comentários, quem sabe por lá eu não entro em mais detalhes. Isso porque nessa caixa aqui a gente vai contar com um woofer de 135mm e dois tweeters de 25mm. Isso quer dizer que se eu falar em polegada, esse modelo aqui vai ter um woofer de 5.25 e dois tweeters de 0.75, enquanto que o modelo anterior tinha um woofer que era igual, mais dois tweeters de 1.75. O que acontece então é que a gente provavelmente vai sair de uma caixa com uma assinatura sonora aguda presente, o que pode ser ruim para algumas pessoas, tá? Eu, pelo menos, acho ruim essa assinatura, enquanto que nesse modelo aqui a gente vai ter agudos mais confortáveis, mais definidos e um pouco mais modernos. Legal. E isso tudo, é claro, guardando a qualidade do grave desse modelo. Fora isso, a gente vai contar também com 100 watts de potência RMS, a mesma coisa do modelo anterior, uma resposta de frequência a partir de 40 Hz até 20 kHz, o que é um avanço de 10 Hz em comparação ao modelo anterior. Ou seja, teremos mais subgrave nesse modelo aqui. Aguardemos. Não quero dar muitos spoilers, mas tô ansioso para testar já. Bluetooth 5.4, tempo total de carga 3.5 horas, mas a gente tem outra parada muito legal. Imagina só, você tá com pressa, acabou a bateria da caixa e você quer continuar ouvindo a sua música. Malandro, 10 minutos de carga, você ganha 80 minutos de música. Aí é só alegria, ó.
Palmas, parabéns pra JBL, isso daqui ficou assim um espetáculo. Inovador e revolucionário é sim. Autonomia de até 15 horas naquele pique que vocês já conhecem, tá? Não é porque tá aqui que são 15 horas que vão ser 15 horas, vai depender do que você tá ouvindo como tipo de equalização, se tá com o Bass Boost ligado, desligado, se as luzes estão ligadas ou desligadas, enfim. Só deixa aqui o alerta, nunca é demais falar. Aqui tem informação! O peso dela vai ser de 6,4 kg, resistência à prova d'água IPX4, ou seja, apenas respingos, tá? Não inventa moda, juro pra vocês, tô cansado de falar isso, não vou falar mais. Tá? Se você tacar na água, o problema é teu, tá? É só pra respingo. Por favor, não jogue seu dinheiro no lixo. Tem gente que eu vou te falar, meu. E fora isso, ela vai contar com um jogo de luzes que é mais dinâmico. A gente vai contar com alguma diferença do modelo anterior. Eu ainda não liguei, obviamente eu não faço ideia do que a gente vai ver aqui, vamos aguardar a surpresa. Inclusive, podemos testar isso ao mesmo tempo que o som, né? Que é o mais importante. Vamos lá, ligar a nossa caixinha. Estamos conectados, a gente vai dar uma olhadinha no aplicativo rapidamente. Já apareceu aqui, o aplicativo é o JBL PariBox, tá? Eu sei que a JBL tem 600 aplicativos, mas o correto para esse modelo é o PariBox. A gente vai conseguir controlar a luz, eles colocaram aqui também efeitos de laboratório, deve ser um modo de customização ali dos LEDs. Você não precisa necessariamente vir até a caixa para controlar os knobs que eu mostrei para vocês aqui na parte de cima, tanto dos microfones, ou do microfone, né, que tá aqui desativado porque o microfone não tá ligado, quanto também aqui pro show de luzes. Você pode controlar, é claro, né, tudo aqui pelo aplicativo. Então, voltando para cá, a gente tem as diferentes pré-equalizações nesse caso aqui. Tô com a assinatura JBL ligado, você também vai ter o modo Chill, Vocal, Move e o Custom. Vamos ver quantas pistas a gente consegue editar aqui. Pô, bacana, cara. São 7 pistas de equalização, legal, para quem quiser personalizar o som, show de bola. No vídeo de hoje a gente vai testar a assinatura da JBL com o Bass Boost ligado e desligado. Falando nele, é a nossa próxima opção aqui no menu. No mais, você vai poder usar a conexão TWS aqui, né? Conectar uma outra caixa e fazer um som estéreo, ou simplesmente conectar com uma caixa de um modelo anterior. Nas configurações aqui do produto, nada demais. Tá bom, né? Vamos avaliar o mais importante? Bora! Vou começar aqui jogando o volume para 50%. Lembrando que aqui os testes de som, eles são com músicas que eu já conheço e posso avaliar rapidamente. Mas se você quiser ver teste de som mais completo, com várias músicas diferentes, várias equalizações diferentes, já se inscreve lá no meu canal secundário, onde vai sair um vídeo muito mais completo sobre esse modelo aqui, falou? É melhor porque esse vídeo aqui fica um pouco mais dinâmico. Então vamos lá. Primeira música, 50% do volume. Cara, me surpreenda a PariBox. Eu botei em 50, ela baixou de volta pra 30. Ó, tô em 50 de novo. Presença muito legal. Vou ativar aqui o Bass Boost. Tá no 1. Rapaz, fazia tempo, hein? Aqui, ó, arrepiou até os pelos de um lugar que eu não vou nem falar aqui nesse canal. Lá ele, meus amigos! Que som é esse? Eu tô chocado, cara. Quanto tempo faz, JBL, que eu não sou surpreendido assim? Meu amigo, que profundidade, cara. Que som é esse, cara? Eu tô sem palavras. Eu tinha que fazer um vídeo, cara. A gente tá no primeiro teste, 50% ainda, falta 2. O que eu vou falar daqui pra frente, cara? Papo muito sério, muito sério. Bass Boost 2, mas eu não gosto. Vou pro modo normal. Eu não tenho o que falar. Simplesmente inacreditável. Extraordinário, é excepcional. Tudo bem, tá? Eu estava aqui com o Bass Boost na primeira etapa. São 2, a segunda geralmente é para espaços maiores, creio eu, porque eu não gosto muito dela, tá? Essa é suposição minha, eu só não gosto de ativar. O Bass Boost 1, entretanto, é muito bom, mas nitidamente uma profundidade sonora, o nível, o subgrave, ele tá inacreditável. Inacreditável. Vou poupar comentários aqui para eu ter o que falar para vocês, mas pelo menos em
50% do volume, o nível de conforto ele tá também, né? Quando a gente fala de conforto, eu não tô me referindo unicamente a subgrave. Tô falando de médio grave, tô falando de médio agudo. De agudo, eu tô do lado da caixa. É uma caixa com 100 watts RMS, tá? Temos uma potência considerável aqui. Pra mim, inclusive, não é nem legal eu testar a caixa do meu lado, mas é isso aí, né? Os riscos do trabalho, olha só, coitado de mim. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Mas o som está um espetáculo. Vamos pra segunda música. Eu vou botar até... geralmente a música que eu boto aqui em 100%. Eu vou colocar ela aqui já em 75%, porque eu quero ver onde é que a gente vai chegar. 75%, 80%, tá? Bass Boost desligado. Que é isso? Bass Boost ligado. Cara, o melhor de tudo é o conforto. Cara, que isso? Maluco! Eu juro pra vocês, cara, façam, quando você comprar essa caixa de som aqui, e já vou falar de cara aqui, compra, tá? Compra e JBL, vocês têm que batalhar pra vender Extreme 4, tá? Depois disso aqui. Quando você comprar, abre essa merda dessa música aqui, ó, essa música aqui, procura aí no Spotify, deve ter, tá? Eu tô usando o Epidemic Sound, que é a assinatura aqui do canal. Procura essa música e grava a sua reação do lado dessa caixa com Bass Boost na primeira etapa aqui. Não precisa nem aumentar a caixa 100%, grava a sua reação. Se quiser me mandar lá no grupo do Telegram, inclusive, tá? Vocês podem aqui, os primeiros links da descrição, tá? WhatsApp e Telegram, você pode me mandar por lá, porque a sua reação, ela vai ser, eu prometo pra você que o negócio vai ficar, tipo, ele vai te desconcertar. Eu recomendo. Peço até desculpas aqui pra vocês pela empolgação, parece que eu tô sendo pago pra gravar esse vídeo, tá? Vocês sabem que aqui eu não poupo crítica pra eles. Inclusive, eu tenho certeza que nem gostam de mim por lá, tá? Eu sei porque já trocamos e-mails, JBL, ó. Eu lembro disso. Tem um trauma aqui no fundo do meu coração. Mas, ó, comprei essa caixa com o dinheiro do meu bolso, tá? 350 euros. Eu sou rica! Acabou de lançar, eu comprei e trouxe pra cá. Isso daqui eu não vejo na JBL desde... Eu ia dizer a Ultimate, mas não seria o ideal. Eu diria que foi desde a Boombox 3. Essa surpresa, assim, nessa profundidade sonora, sabe? No conforto que eu tô aqui de ouvir a música do lado da caixa, tá um espetáculo, eu não tenho simplesmente nada pra criticar, só tenho a acrescentar aqui com mais surpresas. Se em 100% a gente tiver mais surpresas. Vamos lá, última música, 100% do volume e, por favor, me surpreenda ainda mais. Foi. Bass Boost no 1, tá? Que é isso? Malandro! Eu tô passada, chocada. Eu não sei se tem mais por que continuar esse vídeo. Não tem mais. Quando lançar no Brasil, vai na loja, entra numa loja e fala, eu quero, eu vou comprar, e o dinheiro que você vai botar nessa caixa aqui, não sei nem o preço que eles vão lançar, tá? Provavelmente mais de R$2.000, entre R$2.000 e R$2.500 por aí. Você vai entrar na loja e vai falar, eu quero essa caixa aqui. E quando você comprar, você vai sair da loja, vai gravar o seu vídeo pra mim e vai provar que
você está satisfeito. Sensação de conforto inacreditável, subgrave, mais uma vez, mesmo em 100% do volume, consegue, a JBL consegue entregar. Nem imagino como é que vai ser aqui o vídeo no canal secundário, com a gente mexendo brincando na equalização sonora, dá pra gente ir um pouco mais além do que ela já entrega. Médios e médio agudos extremamente claros pra mim, e os agudos, não sei se vocês conseguiram perceber nessa última música aqui, que eu inclusive nem conhecia, tá? Ele foi recomendado aqui, eu só botei pra tocar. Mas essa música tinha um efeito bem característico em algumas caixas de som, quando elas apelam mais pra frequências mais altas a fim de entregar pra gente uma sensação de volume mais alto. É justamente aí que os agudos conseguem dar um certo desconforto, né? Uma certa fadiga sonora, só que eu posso utilizar esse termo. E nesse caso aqui, isso simplesmente não acontece, e eu vou atribuir a responsabilidade disso diretamente pra troca dos tweeters. A gente tem tweeters que são menores. Então aqui a escolha foi absolutamente certeira. Hoje sim! É claro que depois de avaliar o som, eu jamais deixaria de colocar a minha beautiful voice aqui para vocês. Deixa eu abaixar o nível do microfone, senão vai dar bem plate. Ó, joga aqui também, tira o eco, agora tá legal. Se eu botar o eco aqui, pouca coisa, fica igual um reverb, vamos ver. Ó, legal. Aí, não? Tá bom, pô, bacana. Que isso, som legal. Encorpado. Aprovado. Deixa eu ir no aplicativo da JBL e ver se dá pra gente controlar mais coisa nesse microfone. Pra já, dá pra você ver a porcentagem de bateria. Ah, olha aqui, ó, a gente tem controle de grave. Vou deixar o grave aqui, ó. Grave. Estão sentindo grave? Estão sentindo? Eu tô sentindo aqui, ó. Tá? Torno aqui. Vamos acordar! Bacana, microfone aprovado. Agora só faltou mostrar o show de luzes. Deixa eu botar aqui a música, eu acho que vou ter que abaixar o volume, não se assuste. Ó. Deixar aqui um pouquinho mais baixo, né? Pra gente dar uma olhadinha. Realmente a gente tem mais dinâmica. E nesse modelo aqui vocês vão ter essa parte de cima, essa parte de baixo. Legal, vamos tentar alternar aqui, ó. Apertando o botão. Diferentes estilos. De toda forma, para controlar isso, você pode vir aqui também no aplicativo e você seleciona as luzes que você quer. As cores, os estilos e tudo mais, ó, tá tudo por aqui. Pra já, tá bem bonito, bem legal mesmo. É porque ela é boa mesmo. Bom, pessoal, o que mais eu posso falar pra vocês é se inscreva no canal secundário, onde a gente vai conseguir avaliar essa caixa aqui com muito mais tempo. É um vídeo sem corte, tá? É um conteúdo muito mais longo, beleza? Mas é pra quem eventualmente possa ter alguma outra dúvida com relação a esse modelo. Com relação também ao comparativo com a Paribox Encore de primeira geração, que é claro que eu ainda tenho aqui, em breve vocês vão poder acompanhar aqui no canal. Para isso, por favor, não deixe de se inscrever por aqui, de largar o seu like nesse conteúdo, se ele pôde, de certa forma, te ajudar na sua escolha de caixa de som. Todas as reações que você viu por aqui são reações, obviamente, genuínas. Ele tem talento pra isso? Então eu espero que se você comprar essa caixa aqui, você não se decepcione. Eu diria até impossível, tá? Eu diria impossível. Mas no fim é isso, eu vou deixar um link bem aqui na descrição, que é da Amazon, para você saber se já lançou esse modelo aí no Brasil. De repente, enquanto esse vídeo aqui tá sendo gravado, ela já pode ter sido lançada. Vou convidar você a clicar nesse link, vai estar, como eu falei, bem aqui na descrição, falou? Mas eu vou deixando aqui o meu muito obrigado pela sua audiência, valeu, até o próximo vídeo e tchau!